Fala, galera! Beleza? Aqui é o Jordão. Bem-vindos aos Incentivadores, galera. O podcast nasceu para incentivar você a fazer, começar, terminar, continuar, voltar, revoltar, fazer acontecer, galera. Estamos na Galeria do Rock. Esse aqui é o Thaleson Wi-Fi. Fala aí, Thaleson Wi-Fi. Eu não sei se é buenos dias, buenas tardes ou buenas noites, mas bem-vindos! Bem-vindos à Galeria do Rock. Estamos na Galeria do Rock, galera. Avenida São João, 439, 300 metros da Caracolândia, 300 metros do Teatro Municipal, 300 metros do Farol Santander, 300 metros de um seco Top das Galáxias, tá aqui do lado. Cara, tem tudo quanto é livro que você pode imaginar, Top das Galáxias. Estamos no centro da cidade, galera. Se teu amigo falou que o centro da cidade está todo quebrado, não é verdade, galera. Tem uma parte que está quebrada, tem uma parte que não está. Tem de tudo. Tem de tudo aqui, com tanta coisa que não tem aí. Venha conhecer o centro da cidade. Hoje, esse final de semana, está tendo The Town. Você vai no The Town? Não vou, dessa vez não. Então, está tendo The Town. E aí, hoje não tem. Teve ontem e tem amanhã. A galera veio dar uma passeada aqui na Galeria do Rock. Está cheio de gente aqui comprando camiseta para ir no show de amanhã. Amanhã tem show do Foo Fighters, né? Foo Fighters e mais alguém no The Town. Galera... se você está vendo esse vídeo no ano 2933, você deve estar acabando de ver o episódio 10.429, e aí você voltou para trás para ver como eu era em 2023. Cá estou. Cá estou. Thaleson Wi-Fi era desse jeito. Eu tô vivo. Com certeza eu tô vivo, não é? Com certeza. Eu tô vivo, tá vivo. Com 1.433 anos, fazendo o episódio 10.429. Em 2039, um moleque inventou uma startup, inventou não sei o quê, tirou a minha consciência, botou no negócio, esse corpinho já era, mas eu continuo aí de algum jeito aí, alguma AI, né? Algum AI aí. É legal as conversas, né? Fala, nossa, meu avô usava aquele aplicativo das antigas, chamado ChatGPT. Velho. Conversas assim. Em 2949, com certeza esse vídeo deve estar ao vivo aí, deve estar gravado, não foi embora. E tamo junto aí, galera. Até depois do fim. E o... Patrocinador. Hã? Patrocinador. O patrocinador, galera. Os incentivadores, ele é incentivado. O incentivador. Só vem incentivadores aqui. Daqui a pouco o Júlio vai mostrar com uma das nossas 79 câmeras quem é o incentivador do episódio, né? Episódio número... 108. 108, galera. Essa voz... O Júlio parece o Lombardi, né? É o Lombardi. 108. Eu não trouxe, eu esqueci a câmera. Esqueci, cara. Você tá só... Ok, Silvio. O Santos de Lombardi, ele tem o Júlio Bessa. E ele tem a Júlio Ken dele, só que ele não trouxe. Segunda vez Então, que eu vocês esqueci. vão ficar com a voz do Júlio mesmo. E, galera, aqui embaixo está passando o logotipo aqui, a marca da São Lucas. São Lucas é um incentivador que incentiva os incentivadores a incentivar você. São Lucas é uma contabilidade top das galáxias, em São Bernardo do Campo, do meu amigo Leandro Bueno, que inclusive é o meu contador. Ele tem 80 funcionários, 800 clientes, ele atende a galera da internet. É na internet, e do e-commerce até o infoprodutor de cursos. O Leandro é o contador para você. Ele vai ajudar você a pagar o que você tem que pagar, nem mais nem menos. Porque a gente paga mais, a gente paga menos. O Leandro vai mostrar o que tem que pagar. Leandro Bueno, São Bernardo do Campo, São Lucas, tem um monte de santo aí, né? São Lucas, São Bernardo do Campo. Se você está em Manaus, ou em Caxias do Sul, em Goiânia ou em Vitória e trabalha com a internet, o Leandro vai te ajudar. Se você tem um contador, que se você encontrar ele no shopping, você nem reconhece, porque há 6 anos ele só manda DARF, o boleto, ele tá de barba, você nem reconheceria ele no shopping hoje, porque ele é um contador meio ausente, troca esse meio ausente aí por um contador presente. Leandro Bueno, inclusive, está presente no YouTube com um canal com 300 vídeos dando dica de graça sobre contabilidade. Galera, se você gostar do 0800 do Leandro, contrata o cara, que o cara é top, hein? Não é não, o Thaleson Wi-Fi? É desse jeito. Thaleson Wi-Fi, galera. É o Instagram do Thaleson. Por que é Wi-Fi? Porque eu conecto pessoas, né? Você vende planos de internet? Não. Conecto pessoas, ideias e negócios. Oh. E aí o Wi-Fi é... A gente não isso. se conecta com o Wi-Fi? O Wi-Fi conecta... Quando a pessoa se conecta pessoas... comigo, eu conecto ela com outras pessoas, ou com novas ideias, ou com negócio. Tipo a Polishop. Polishop, novas ideias, facilita a sua vida. Entendeu? Show de bola, entendi. Vamos falar quem é o convidado de hoje? Vamos mostrar. Que rufem os tambores, ladies and gentlemen. Mostra aí, Júlio.
Wilson Gonzaga. Cara, parece que foi um gol. É porque eu tô animado. Não, e faz sentido. O Wilson é corintiano. Ele tava falando Olha lá, que vira essa caneca aqui, Wilson, pra você ver o que tá. vira aqui. Olha lá, olha lá. Aqui, ó. Oh, é nós na fita. Essa aqui é uma caneca que eu ganhei. Ó. Metallica, Corinthians e Epicentro. Aquele tapa, Epicentro, Corinthians, Metallica. Meu Legal. Deus do céu. Vamos deixar o Corinthians. Então, com vocês, senhoras e Corinthians olhando senhores, pro- o Wilson. Doutor Wilson Gonzaga. Wilson Gonzaga. Bem-vindo. Presente. Ô, Wilson, quem vem aqui, ó, ganha uma palheta. Opa. Eu não, Quem tenho, sabe eu não tenho cartão de visita, tenho palheta de visita. Quem sabe o anime começa a aprender a tocar violão. É um Pois incentivo. É um incentivo. É incentivo. Você ganhou a palheta, agora falta o violão, o curso, né, o banquinho, as partituras, né? Mas é um E o incentivo. talento. E o talento que... Mas dá para desenvolver, né? Pode ter que exista um músico dentro de você esperando para Vai aparecer. Né? saber, né? Wilson, O que é talento para você? Talento. O que é talento? Primeira coisa por consideração é que talento pode ser uma coisa desenvolvida, porque nós temos a potencialidade de desenvolver o que a gente quiser. Mas tem uns lazarentos que já vêm com esse modo instalado, principalmente para música, para tudo. Tem algumas pessoas que, se a gente for pensar em música, a história de César Camargo Mariano, conta a lenda que o pai dele era um caixeiro viajante, tinha recebido um piano como dívida, e acordou de manhã e o César Camargo estava tocando aquele piano que nunca tinha visto. E o homem teve uma síncope, o pai dele. Então, esse é um talento que parece que já veio com ele, o que algumas pessoas chamam de dom. Porque se a gente acredita que a vida começa quando a gente nasce e termina quando a gente morre, fica meio esquisito essa história de talento, parece injusto que alguns vêm com alguns e outros com tão poucos. Mas se a gente entender que a vida é um pouco mais ampla do que isso, dá para ficar mais compreensível essa história do talento como um dom. você acha que o talento de uma pessoa, se você acreditar que não tem esse começo, não tem esse fim, que tem mais, talvez o talento da pessoa seja o resultado de uma outra vida, de uma outra existência? Uma outra existência, porque nós não temos só um corpo físico. Né? Nós temos, dependendo do tipo de... Tem como provar que a gente não tem só o corpo físico? Como é que você provaria para uma pessoa que acredita que só tem o corpo físico, que não tem só o corpo físico? Tem como provar? Então, depende do paradigma que você usa. Toda vez que a gente fala essa coisa da prova, a gente pensa no paradigma científico e coloca a ciência como referência. Cara, não tem nada mais volátil do que a ciência. O próprio cientista que afirma alguma coisa, ele luta para derrubar a própria verdade que ele divulgou. Né? Então, para uma pessoa que... Como é que você prova para alguém que existe saudades? Não estamos falando de uma prova física, de uma prova sentimental. Ela já passou por aquilo, já experimentou por aquilo. E existem ciências sagradas dentro desse planeta muito antigas. E, como eu disse, que colocam como 4 corpos, como 12 corpos, como 3 corpos, e dependendo do tipo de paradigma. Mas, assim, o mais tradicional, vamos dizer assim, para que a gente possa entender, vamos colocar ele em 3: corpo, mente e espírito. Então, hoje, ninguém mais duvida que a gente tem corpo e como ele funciona. Cada vez a gente entende mais. Também não se duvida mais de que nós temos uma mente que anima esse corpo. E já fazemos uma diferença do que é cérebro e do que é mente. E quanto mais a gente estuda, a gente começa a perceber que ainda falta um pé aí, que é essa essência que pode chamar de pneuma, de nous, de, sei lá, dependendo da idade que a gente for pegar essa referência, ou espírito, né? Que é... Então, eu não tenho nenhuma dificuldade. Agora, quando alguém me pede para provar isso, eu tenho que discutir isso, em que paradigma que nós vamos conversar. Se dentro do paradigma da ciência, a gente pode falar de uma série de coisas que estudas, por exemplo, da ciência sagrada, de investigações, de memórias que a pessoa teve sobre outras encarnações.
Então, aí vai investigar e vai ver que teve lá um determinado lugar e tal. Mas a prova nunca prova muita coisa. Desde das provas curriculares. Então, não é uma coisa muito que me preocupa isso. Essa coisa de por exemplo, provar para alguém. Provar para alguém, ou mesmo para mim. Hoje eu estou muito parecido com você, Jordão, que a gente conversou um pouco do aceita. Aceita que dói menos. Não, olha melhor e vai ver que está tudo certo. Então, por isso que aceita. Não é para se conformar, é porque está tudo certo mesmo. Sim. Eu também penso assim. Só para... Uma brincadeira que eu sempre faço com as pessoas é assim... Eu pergunto, você acredita que todo mundo nasce com dom? A pessoa, sim, eu acho que sim. Que nasce com? Com um dom. Com dom. Pelo menos um cara nasce, né? Aí, se o cara reconhece esse dom, vira um talento, porque ele coloca aquele dom em prática, né? Então, eu falo que existe dom, existe talento e existe Milton Nascimento, que é algo maior do que isso aí, né? Também concordo. Mas e? É uma piada. E... Não, eu acho que todo mundo nasce. Mas todo mundo. Eu acredito que não tem só esse começo, não tem só esse fim, né? Então isso é para todo mundo. Sim. Então todo mundo deve ter nascido com algum dom, alguma característica melhor para alguma coisa, né? E não aproveita, não desenvolve. Desenvolve. Porque talvez o meio da pessoa, olha aquele dom e acha que não dá dinheiro, sei lá. Ou não, ou não tem incentivadores. Não tem incentivadores, né? Ou quer que ele faça uma outra coisa, e aí a vida da pessoa segue um outro rumo, porque é assim, né? Você sai, da hora que você sai da barriga, você já tem que botar uma roupa que padrão da época, o modelo é azul para os homens, rosa para as mulheres, sei lá. Não, ele vai ser corintiano, né? Você acabou de sair, você já vira corintiano, aí já tem que tomar leite, aí depois tem que não sei o que lá, aí tem que pentear o cabelo para cá. Da hora que você nasce, você já é submetido a um monte de padrão, né? Isso aí. Ninguém pergunta para... Não foi o meu caso. Eu, com 3 anos de idade, não lembro meu pai virar para mim e falar: ei, você quer ser o quê na vida? Com 3 anos e meio. Você quer ser o quê na vida? Com 4 anos. Você quer ser o quê na vida? Com 4 anos e meio. Você quer ser o quê na vida? Com 5 anos. Pô, filho, você desenha bem. Ô, Jordão, você desenha bem. Acho que você podia ser desenhista, né? Você gosta de desenhar? Pelo jeito, você gosta de desenhar. Vamos fazer curso de desenho? Depois da aula? Não teve isso comigo. Não teve isso. Simplesmente, para de desenhar. É hora da aula. Para de desenhar. É hora de não sei aonde. E aí, não é? A gente vai... Isso aí. Como não tem esse incentivo, né? Essa observação do talento natural da turma, né? A turma leva para o caminho natural das coisas, né? E depois, com 35 anos de idade, o cara tá num banco, não sei aonde, e aí acorda longe da sua essência, e aí ele lembra, quando passa uma criança, que ele desenhava. Isso aí. E aí ele começa a se questionar, vai para uma terapia, e quem sabe... Quantos pianistas pode ter adormecidos numa favela, mas quando ele vai ter essa oportunidade de sentar num piano e ser incentivado para isso? Sim. Eu tenho certeza, vamos dizer assim, que o melhor conselho que eu poderia dar para um pai, especialmente para esse, que também não foi um grande incentivador, né? Foi, mas poderia ter sido melhor, era exatamente isso. A grande fortuna que a gente pode deixar para os filhos é descobrir a possibilidade dos seus talentos, ver para que ele tem talento. E dar todas essas experiências. Por exemplo, observar, como você bem colocou, desenha bem, vamos desenhar, canta bem, vamos cantar. E desenvolver o talento natural. E na história do tá tudo bem mesmo, né? Eu tava, tipo assim, uma amiga minha tem 3 filhas e fica se questionando que ela não consegue ser em casa a mãe que ela queria ser, sabe? Aí eu pensei assim, falei para ela, né? Olha, se você gritar com a sua filha vai olhar para você e falar assim: quando eu for mãe, eu não vou fazer isso que a minha mãe tá fazendo comigo, eu não vou gritar com a minha filha. Se você não gritar com a sua filha e for amorosa, ela vai virar para você e pensar assim: quando eu for mãe,
eu vou ser amorosa como a minha mãe é. É isso aí. Qualquer que seja a parada, tá certo. Eu falo isso com meu pai, sobre meus pais, né? Eu apanhei, eu sou da geração que apanhava, né? Apanhava. Eu olhava meu pai assim, que me dando uma chinelada e ficando marcado, que marcava aqui, né? Havaiana 42, né? Ficava marcado uns 3 dias, uma tatuagem, né? Eu pensava assim, quando eu tiver um filho, eu não vou bater nele, que nem meu pai tá me batendo. E aí teve as vezes que eu tenho lembrança, né? Todo dia do meu aniversário, eu era acordado pela minha mãe me dando um beijo. Ela abria a porta, 6 da manhã, ficava me abraçado comigo meia hora. Parabéns. Aí eu pensava assim, quando eu tiver um filho, no dia do aniversário dele, 6 horas da manhã, eu vou ficar meia hora abraçado com ele, dando um beijo, nem minha mãe tá fazendo. Então, não é? Tá tudo sempre certo. Se a gente fizer errado, vai ser o exemplo do que não é para fazer. Se fizer o certo, vai ser o exemplo do que é para fazer. E se reconheceu que cometeu um erro, está aí a oportunidade de se melhorar. De se melhorar. Porque eu tive uma vez uma DR com a minha filha que me marcou até hoje. Porque eu achava que eu era um pai super legal. Porque eu era um pai amigo. E aí um dia, com uns 16 anos, ela me sentou, me lembro direitinho, no banco do shopping, colocou o dedo na minha cara e falou assim, olha, as minhas amigas, acho que você é o cara mais legal do mundo. O pai mais legal do mundo. E porque você é um pai muito amigo. Mas eu quero dizer para você que amigo eu tenho de monte. Eu preciso de um pai. Bingo! Eu preciso de alguém que me diga que quando eu estou errado, que não fique me aplaudindo, que me ache legal pra caramba. Eu não preciso de um fã, que eu também tenho um tanto. Eu preciso de um pai. Tá, então tá. Quando eu percebi que eu estava... Aquela história de pai culpado, que trabalha muito, separado da mãe, e que quando está com a filha, pipoca, sorvete e alegria e tudo pode. Cara, demorou eu perceber, só depois que ela me disse isso, que isso não é ser pai mesmo, é ser amigo, está errado. Entendi. Ela falou ela tinha quantos anos? 16 anos. Vixe. Tá bom. Vai dar tempo de fazer algumas coisas daqui para frente. Né? Diz que o som mais bonito do universo é o das fichas caindo, né? Por exemplo. Mas aí, quando ela me deu autorização para criticar, também... Então, peraí. Agora deixa comigo. Tá bom. Mas é isso. Tudo está certo mesmo. Tudo está certo. Eu tive uma experiência, Jordão, há pouco tempo, com uma medicina psicodélica que foi fantástica. Eu sou asqueiro velho, né? Raiz. Mas tive uma experiência com psilocibina em que eu percebi que tudo é sagrado. Assim, falar isso é meio babaca, é meio bobo, porque a palavra vai reduzir o que eu senti ali. Quando a gente começa a escutar cor, quando você começa a ver som, quer dizer, fica difícil explicar com palavras a tua experiência. E entendi isso, que tudo é sagrado. E que, por pior que seja o que você está vendo, aquilo é uma manifestação do sagrado num tônus vibratório para atender uma necessidade que, por hora, você não está entendendo, mas que está linkada no todo, como tudo, nada está solto no universo. E eu percebi que eu também sou sagrado. E isso, pela primeira vez na vida, eu entendi que eu não sou filho de Deus, que eu sou Deus. E que todo mundo pode pensar nisso. E não faz muito tempo isso. Né? E isso está mudando muito. Essa ideia de que está tudo certo mesmo. Tudo certo. Por mais estranho que pareça, por mais chocante que pareça, injusto que pareça, porque o chocante e o injusto, ele está sendo visto por um paradigma. E que quando esse paradigma amplia, coloca uma lente grande angular... Sim. Só encostar. Quando se coloca uma lente maior, a gente começa a perceber que, de fato, está tudo certo. Porque, como você mesmo falou, a gente começa... O primeiro que a gente já começa a constituir o nosso sistema de crença
baseado em 5 portas da percepção, né? Audição, olfato, visão, tato e paladar, que é muito pouco para poder entender o cosmos. Com esses 5 sentidos, a gente mal entende a tridimensionalidade, a gente começa a viver nesse Matrix, acreditar que isso é sólido, que Jordão é um, que Wilson é outro, que Thales é outro, e acredita piamente que isso é realidade. Então, a estrutura cognitiva que a gente tem é muito pouco. Então, por isso que esse negócio de prova, cara, nós temos muito pouca ferramenta ainda para dizer. É como entender a vida, é como querer consertar, sei lá, um relógio com luva de boxe. Quer dizer, falta fineza, falta instrumento, falta... Isso é boa. Então, está tudo certo. Mesmo que, por enquanto, eu não estou entendendo, porque eu estou com luva de boxe. Ou eu estou cego. A hora que me puserem uma lente, eu vou ver que agora eu estou vendo mesmo que está tudo certo. Mas eu começo a desconfiar que está tudo certo mesmo. Uma amiga minha fala que a vida é uma sopa, só que você está usando garfo. Tomar sopa com garfo, Nossa. a vida... Wilson, eu gosto daquele exemplo que você dá da criança que está debaixo da cadeira que a mãe está fazendo crochê e tal, que aí a mãe coloca no colo. Ah, é verdade. Isso aí é uma história. É uma história, né? Uma história que eu ouvi, acho muito linda isso. Bem lembrada. Que é essa coisa dessa que está tudo certo. Diz que a mãe estava sentada, né, com seu tamborete de bordado ali, e o menino, o nenê ali, gatinhando, e olhava aquele monte de fio pendurado, cheio de cor misturada. Aí um dia ele perguntou para a mãe, eu vejo a senhora fazer isso com tanto capricho, com tanto esmero, um negócio feio pra cacete, tudo pendurado, que nada combina. Ela falou, porque você está vendo embaixo do tamborete. Vem ver. Aí ele viu o bordado lindo que a mãe estava fazendo. Então, muitas vezes é isso, a gente só está olhando lá de baixo do tamborete e parece muito esquisito mesmo. Sim. Mas tem toda uma lógica se a gente conseguir ver isso de cima. Você falou que você é um ayahuasqueiro raiz. Conta aí. De onde começou a raiz? Onde começa a raiz? Onde começou tudo? Essa raiz começou quando eu tinha meus 28 anos. Eu era agnóstico, esquerdista, trotskista. A minha religião era justiça civil. Trotskista? O que é isso, gente? Eu nem sei. É uma linha mais à esquerda da esquerda. Nossa Senhora. De Leon Trotsky, que ele defendia a revolução permanente. Nós temos que estar constantemente... É muito interessante as ideias trotskistas. Mas o problema da esquerda são os esquerdistas. O problema da homeopatia são os homeopatas. O problema da psiquiatria são os psiquiatras. Não é a ideia original. É depois a defesa dela que vai se deturpando. Aí. Mas eu não tinha, então... tinha uma família muito querida, meus pais, mas que não tinha nenhuma religiosidade. Assim. A religiosidade dele era honestidade, não fazer mal para os outros. Então, eu tive uma boa formação espiritual, mas nenhuma religiosa. Né? Mas nesse sentido. De caráter. De caráter. E com 28 anos, na verdade, anos antes, eu tinha escutado uma história de uma pessoa, de uma médica, que tinha bebido ayahuasca no norte, no Acre. E a história era que tinha bebido uma bebida de índio, que era um psicodélico, só que a gente não perdia a consciência. Eu achei aquilo muito estranho, porque eu já trabalhava com usuários de drogas, que era um jovem psiquiatra, recém-formado, e trabalhava. A minha especialidade... Você era um jovem psiquiatra, recém-formado. E recém-formado, e tinha feito uma especialidade na França sobre dependência química. Então, eu adorava estudar essas substâncias. E aí, quando soube disso, falei, uma substância que traz consciência. E fiquei com aquilo até que uma vez, um grupo de jovens psiquiatras acampando no carnaval, alguém me contou essa história. Aí, logo depois,
uma madrinha de casamento disse que tinha bebido esse chá. E que aqui em São Paulo, tinha sido em Campinas, inclusive. Aí eu falei, quero conhecer isso aí. E fui. Porque eu era do conselho, acho que, ou municipal ou estadual de entorpecentes. Fazia parte do conselho. E aí tinha lá a organização lá, que quando viesse alguém médico, especialmente se fosse alguma autoridade, que não escondesse nada, que era para poder trabalhar para a legalização um dia disso daí. E eu fui recebido assim com pompas e honras, porque eles achavam que eu estava lá para fiscalizar alguma coisa e com medo. Não estava nada, eu queria era conhecer mesmo. E tive uma epifania. Assim, uma coisa maravilhosa, assim, que mudou minha vida. E aí eu achei que eu tinha que estacionar meu barquinho naquele porto ali, atracar por um tempo ali. E ele está atracado até hoje. E navega por outras, como disse, hoje eu estudo medicina psicodélica. Eu faço parte de um grupo de médicos que está montando, já está funcionando, uma pós-graduação, a primeira pós-graduação aprovada pelo MEC em medicina psicodélica para médicos e psicólogos. Eu sou um dos professores. Aonde? Isso chama-se Instituto Alma Viva, aqui em São Paulo. Na verdade, o curso tem gente do Brasil inteiro. E hoje, então, é isso que eu estudo. Mas isso por conta da ayahuasca, que mudou a minha vida, e vejo o potencial de cura que tem. E a medicina psicodélica hoje, eu vou falar um negócio aqui, ela está para a saúde mental como um dia a penicilina já teve para a medicina interna. Então, estou vendo o teu braço aí escrito ayahuasca, então eu acho que você sabe do que eu estou falando. Sim. Que isso é uma potência curativa espetacular. Espetacular. E, junto com ela, as pesquisas começaram a retomar a medicina psicodélica que foi interrompida na década de 70, ali, pelo governo Nixon, contra a guerra, e o LSD vazou dos laboratórios e foi para a juventude americana, que começou a desenvolver consciência. E deram de dedo para o governo americano e falou, faça amor, não faça guerra. Mas isso bateu de confronto com o poder estabelecido, e aí o governo americano, equivocadamente, mal assessorado ou mal intencionado, porque proibiram, e o Exército continuou pesquisando LSD para a guerra, mas para a medicina foi proibido, para a saúde, sei lá qual foi realmente a história, mas o que a gente sabe é que pararam as pesquisas e os grandes cientistas da época perderam suas cadeiras em Harvard, por conta das universidades, porque foi proibido. E hoje está recrudescendo e vendo o potencial de cura para doenças que hoje estão afetando a sociedade e que nós temos propostas ainda insuficientes, medicamentos que dão muitos efeitos colaterais. E vindo essa possibilidade, que não é uma panaceia, que não cura tudo, mas com um forte potencial de curar doenças como depressão, como ansiedade, como preservação de memória, e sem efeito colateral. Isso é muito novo. Mas, como toda novidade, precisa de muito cuidado, muito rigor, e o cuidado com o excesso de entusiasmo, porque precisa de investigações de que, por enquanto, as pesquisas são muito animadoras, por conta do nível de inocuidade que tem para a maioria das pessoas, não para todas. Pessoas que já teve um surto psicótico, ou que tem um sofrimento psíquico muito grave, uma depressão muito grave, um transtorno bipolar muito agudo. Então, a gente não usa, com risco de psicotizar, com risco de... Pode até ser que seja seguro, mas a gente toma todos os cuidados hoje, as pesquisas precisam de muito ainda
para Que poder evoluir. Muito mais dados. Mais dados, mas é impressionante, especialmente porque, no caso da psilocibina, se pode trabalhar ela com microdosagens, que é doses não dissociativas, doses que não alteram o psiquismo. Diferente da ayahuasca, que a gente precisa de um copão ali para poder buscar os benefícios dela. A psilocibina tem essa possibilidade de trabalhar como se fosse um medicamento. Então, foi aí que mudou tudo, com a experiência nos meus 28 anos. E Aí você deixou de ser agnóstico? deixei de ser agnóstico, porque eu tive várias mudanças da minha profissão. Tudo que eu queria ser na vida era ser psiquiatra. Quando eu consegui ser psiquiatra e fiz a residência no lugar que eu queria, com o professor que eu queria, eu falei, caramba, e agora? Que bosta! Eu vou passar a vida inteira receitando remédio que faz mais mal do que bem. Por sorte, eu tinha um professor que era um psicanalista, o professor Pratarotti. Cara, muito legal aquele cara. E aí ele falou, calma, nem tudo está perdido. Começa a fazer psicoterapia. Eu falei, pô, mas devia ter sido psicólogo, então. Né? Falei, não, senhor, tem muita coisa aí que você vai ver que você não vai jogar fora. Aí eu comecei a fazer psicoterapia. Aí eu passei da base só cérebro e para cérebro e mente. Mas ainda estava meio sujeito a desequilibrar. Quando surgiu o terceiro pé, o espírito. Eu percebi, com 28 anos de idade, que nós não temos espírito porra nenhuma. Nós somos espírito. O que nós temos é um corpo. E aí mudou tudo de novo. Eu falei, caramba, agora eu vou ter que começar a estudar de novo. E aí comecei a me aprofundar nessa questão da espiritualidade e deixei absolutamente de ser agnóstico. E percebi isso. Que, aliás, isso foi uma frase que eu coloquei numa dessas vezes que eu fui convidado na Unicamp para participar de uma mesa sobre ciência e espiritualidade numa sociedade brasileira de SBPC da vida lá. E aí era uma mesa sobre ciência e espiritualidade. E o cara que falou na minha frente era um matemático. E ele foi... Acho que ele foi muito raso. Ele era aquele ateu, graças a Deus. Começou a fazer aquelas Ateu, graças a Deus. Aquelas questões de criança, sabe? Se Deus existe, então porque existe uma quantidade de morador de rua. Assim, alguém que nunca estudou espiritualidade nem filosofia, pelo jeito. E aí eu fui o segundo a falar. E eu vi que a plateia estava irritada. Aí eu saí, né, da tal da mesa redonda, que eu não sei por que chama mesa redonda, né? E nunca é redonda, né? Um negócio... Aí saí, pedi licença, fui para a plateia e eu falei isso. Falei, ó, eu tenho certeza, eu tenho convicção que o homem não tem espírito. O homem é um espírito, porque tem um corpo. Olha que eu disse, o homem não tem espírito. A plateia assim falou, mais um. O babaca 2. Babaca 2. A babaquice continua. E foi a primeira vez que eu entendi mesmo essa frase, que como a nossa identidade é essencial, está na essência. O corpo é um grande presente da natureza. É um templo. É um templo. Sim. E que se a gente tratá-lo como um templo e souber fazer silêncio com a mente, a gente pode escutar mesmo a voz de Deus dentro do corpo. Às vezes, só com respiração. Agora, para quem é cascudo e tosco, que nem eu, assim, a ayahuasca encurta bem o caminho de poder perceber isso tudo. Me falaram, não sei, você participou, ou qual foi a sua participação na legalização da ayahuasca para, não sei nem se essa palavra é a legalização da ayahuasca para uso em rituais. Você teve participação nisso? Ativa. Foram 20 e tantos anos aí. Porque era um médico, né, lá no começo, então era muito importante que os médicos que tivessem bebendo ayahuasca se importassem com isso. E desse a sua cara a tapa para defender essa causa.
E por 2 vezes eu tive a oportunidade de estar lá no momento legislativo. O primeiro foi, eu era conselheiro do CONFEM, que foi quando foi aprovado mesmo. E foi uma coisa muito bonita. Você sabe o que é CONFEM? Não. Conselho Federal de Entorpecentes. Que não existe mais. Hoje é o CONAD, é o Conselho Nacional Antidrogas. Mas era o conselho ligado ao Ministério da Justiça que fazia os papéis que hoje faz o CONAD, de ditar a política de prevenção, de repressão, a política de droga do país. E ele era um conselho de diversos setores do governo. E eu fui indicado pelo Ministério do Trabalho e estava lá como alguém que conhecia também a ayahuasca, por isso que eu estava lá. E foi muito legal. Porque no dia que era a aprovação, no mesmo dia, a gente ia discutir a descriminalização da maconha. E se ainda hoje dá polêmica, imagina naquela época. Que foi 1080, anos 80? Putz, eu não me lembro. Não, 90. Anos 90. Não me lembro direito as datas, mas... enfim, anos 90. Isso sou eu. O negócio de data, para mim, o que importa é o dia de hoje, para mim. Cada vez mais. Que é onde eu estou vivo, eu posso fazer alguma coisa. Mas, e aí o relator era um jurista carioca, pai de daimista, que era doutor Domingos Bernardi, um cara brilhante, jurista brilhante. Um homem diferente, fora da curva. Assim. E ele foi o relator. E aí a discussão, a pauta, a discussão da ayahuasca ia ser depois do almoço. E a gente ia discutir a descriminalização da maconha como última pauta da manhã. Era alguma coisa parecida. Eu falei, isso não vai dar certo. No mesmo dia? Não vai dar certo. Porque as mesmas pessoas que eram simpáticas à ayahuasca, com certeza seriam aquelas que iriam advogar a favor da descriminalização. Eu era um. E eu falei, cara, não vai dar, isso vai virar guerra. Aí eu falei para o Domingos falou, nossa, eu não tinha pensado nisso. E agora? Eu falei, deixa comigo, vou conversar com a tia. A tia era a presidente, doutor Esther Kozovski, que é uma figuraça, uma pessoa muito querida, mesmo assim, muito querida. E aí eu cheguei para ela e falei, doutora, é o seguinte, assim, se a gente começar a discutir essa matéria agora de manhã, nós vamos levar o dia inteiro. E, quiçá, não vamos sequer conseguir chegar a uma conclusão. É uma matéria muito polêmica. E tem milhares de pessoas no Brasil esperando o que esse conselho tem a dizer sobre a legalização da ayahuasca. Então, a minha proposta é mudar a pauta. E vamos inverter a pauta. Ela olhou para mim e falou, tudo bem, nenhum problema. Quando começar a reunião, você propõe. E aí, se todo mundo concordar, tudo bem, tudo bom. Te troca a agenda. Tá. Aí começou a reunião, abriu já questão de ordem. Eu era muito chato naquele conselho. Aí olharam para mim e falaram, porra, já começou a reunião, você já está dando uma questão de ordem? Eu falei, mas vocês vão entender por quê. E aí coloquei. Falei, olha, tá, isso, então, tudo. Nós temos uma matéria super importante que a gente precisa, depois de mais tempo para discutir. Vamos? Todo mundo, tá bom, nenhum problema. Colocou. E aí começamos a começar. Bom, eu acredito piamente no que eu vou dizer, Jordão. Tinha uma legião, um coro de anjos ali em cima, inspirando as pessoas. Bom, Domingos, que já é um cara inspirado, a exposição dele foi brilhante. Quando ele terminou, aí começou a vir perguntas para ele, que foi o Sacon, que era da Polícia Federal, era o representante do Conselho da Polícia Federal, que era um cara legal, ele, apesar de ser polícia. Desculpa aí o preconceito. Apesar de ser polícia. Era um cara legal. Ele era um cara legal. Assim. E ele começou a fazer um monte de perguntas. E aí o Domingos falou assim, olha, assim, não é segredo, né, que o conselheiro Wilson
ele é o asqueiro. Não esconde isso de ninguém aqui. Né? Então, acho vou delegar para ele responder essas perguntas. Acho que ele tem mais propriedade aí na prática para responder as perguntas. E eu respondi todas as perguntas que ele fez. As perguntas dele eram aquelas perguntas que todo mundo faz. Você não vicia? Eram perguntas bem fáceis. Mata. Mata, alguém já morreu, fica louco. Não volta. Não volta. E aquelas coisas. Né? Sempre. Você, pode dar para qualquer. Enfim. E aí, eu, como médico, e aí coloquei toda a minha experiência e tal. Bom, terminei de falar, chegou uma outra pessoa que pediu, que era representante dos diplomatas, os diplomatas lá, de Itamaraty. De Itamaraty. A mulher falou, nunca bebi esse chá. Eu acho que eu nunca vou beber. Mas, pela exposição, a mulher... Cara, que ótimo que foi ela, que era uma pessoa que nunca tinha bebido. O anjo ficou soprando. Ela fez um discurso do asqueiro. Ela fez um discurso do asqueiro. E sabe, então aquilo que já estava legal, ficou mais legal ainda. E aí todo mundo, vamos votar, tá, todo mundo então, aprovado. Aprovado? Vamos passar, então, para a discussão da maconha. Não, questão de ordem. Acabou, você não está feliz? Estou super feliz. Só que faz 3 anos que eu estou nesse conselho e nunca teve uma unanimidade. Então, eu quero que conste em ata que a aprovação do uso da ayahuasca foi por unanimidade nessa data e tal. Então, está lá em ata que foi unânime e foi a única. Beleza, vamos para um coffee break e tal, porque tal, tudo. Voltamos para discutir a descriminalização da maconha. Até hoje. Só faltou guerra de cuspida, porque era um negócio, chamaram um professor doutor lá, de maconheiro. Na cara dura, assim. Tá certo que era mesmo. Ninguém sabia. Ele não estava mentindo, mas não precisava disso. Eu não precisava daquilo. E veio com antecedência de Sua Excelência. Sua Excelência é um maconheiro. Mas como assim, Sua Excelência? Porque tinha uma formalidade nesse conselho. E aí nunca mais. E aí não... Historicamente, está até hoje. Aí, não conseguimos nada. E, ponto parágrafo na outra linha, 4 dedos da margem. Anos depois... São 2 dedos. 4 dedos? É porque a pausa é grande. É que a pausa é grande. É outra pauta. E aí, 2 dedos da margem. Boa correção. E aí teve o processo... Houve um problema e começou de novo querer refazer essa decisão do Conselho. Da ayahuasca. Depois. E aí já não tinha mais CONFEM. Aí tinha um outro órgão que era CONAD, que era o Conselho Nacional Antidroga, que era ligado já não a ministério nenhum, direto ao gabinete do presidente, que é como está até hoje. Isso daí. E aí resolveu-se, então, criar um grupo de trabalho para discutir de novo essa questão. E aí eu fui indicado como o representante das linhas independentes, porque só tinham as grandes lá. Era o Santo Daime e a União do Vegetal, e aí, nessas alturas, tinha muito asqueros. E tinha os independentes, dissidentes dessas 2 grandes linhas. E aí eu fui, enfim, eleito lá num congresso que a gente fez em Rio Branco para isso, junto com o CONAD, né? O CONAD que organizou. Vocês precisam agora achar um representante. E aí fez um grupo de trabalho, e aí eu fiz parte desse grupo de trabalho, onde criou os princípios deontológicos da ayahuasca. O que é isso? Os princípios éticos de como utilizar, né, dos cuidados que deviam ter e tal, tudo, para poder aprovar definitivamente e não ter mais essa onda de querer proibir, que agora não tem mais isso. E eu tive presente nesses 2 episódios aí. Então foi muito legal para mim isso daí, porque foi uma... eu tenho um sentimento de gratidão.
eu acho que eu posso usar esse termo sem medo de ser piegas, de uma gratidão profunda e eterna pelo que a ayahuasca fez por mim. E aí foi uma maneira de eu poder devolver, não para ela, que é uma medicina, mas para as pessoas também poder utilizar isso de maneira mais segura e legal. E hoje estou na mesma batalha com a psilocibina, porque a ciência está ajudando muito mais do que ajudou a ayahuasca, por conta de que hoje são milhões de dólares investidos em pesquisas na medicina psicodélica, por causa da promessa dela e por conta desse caminho que a ayahuasca fez, mesmo como bandeirante, como o psicodélico bandeirante para a ciência, abrindo caminho. Assim. Então, ela também é responsável por esse momento feliz da medicina psicodélica no mundo, a ayahuasca. Então, eu tenho essa gratidão por ela e participei desses 2 momentos aí. Meu velho. Meu amigo. Então, com 28 anos, você bebeu a primeira vez. Você está com quantos anos hoje? 69. Então fazem 41 anos isso. 41 anos. Você continua consagrando nesse Sim. tempo todo. Sim. Não mais como antigamente, que eu tinha núcleo, tinha grupos. E hoje, eu, de maneira solitária, eu, minha mulher, pequenos grupos, porque eu já dei ayahuasca para morador de rua. Eu já fiz minha parte. Essa parte já foi brincadeira, não. A gente... Já salvou muita gente. Eu não, né? Sim. A ayahuasca. Mas eu facilitei. Ficava como testemunha ali. Que era um jeito... Você foi o garçom, né? Exatamente. O garçom. Isso aí. Acho que é bem mais interessante essa palavra do que mestre. Porque essa palavra tem um peso que eu não quero no meu lombo, não. Mestre? Assim, quer chamar de professor, eu até acho bonitinho. Agora, mestre, para mim, tem um peso espiritual. Não posso chamar de peso, não. Uma consistência espiritual, que é um título que não cabe num crachá, que eu não posso usar. Sim. Nada contra. Hã? Nada contra os mestres, nada contra os templos, mas haverá um dia que... Na hora que, uns 15 minutos atrás, quando você falou que tudo é sagrado, eu comecei a chorar, né? Eu fiquei emocionado, né? Arrepiado. Eu vi. Fiquei arrepiado. Você falou de sagrado, eu comecei a pensar isso aí, que tudo é sagrado mesmo. Eu estava falando do meu pai, né? Eu voltei para o almoço com meu pai, com a minha mãe, 4, 6, 7 horas atrás, e ele com a berinjela dele, e olhando a berinjela e a berinjela com aquelas, você vê, né? A coisa bem feita ali, tudo tem ordem na berinjela, né? Um negocinho no meio, que nem uma folha de uma planta, toda perfeita, você vê de perto, né? As coisinhas, os detalhes, tudo é sagrado mesmo, né? A berinjela é sagrada, né? Eu lembro da berinjela do meu pai, nossa, coisa bem feita. Berinjela é bem feita. Tem mais detalhe que eu, sei lá. Aí você vem me chamar de mestre? Mestre é berinjela. Mestre é uma formiga. Olha a formiga de perto. Olha a formiga de perto. Né? A rosa. O repolho, que tem a constante de Fibonacci ali dentro. Como é que é isso? Na escama de um peixe? Cara, como é que é isso? Surreal. E aí, eu sou mestre quê? Tá doido? Na floresta é mestre. Quanto mais micro é a coisa, mais incrível é, né? Como é que pode caber tudo aqui dentro? Você vai lá no microscópio lá. Como é que pode, né? Eu sou mestre em quê? Olha aqui, ó. Que top das galáxias. Quanto menor, mais top. É isso aí. Então, quando você tem essa noção do que tudo é sagrado, não dá para se... O teu ego diminui. O meu, pelo menos, diminuiu, né? Quando cai essa ficha, né? Diminui. Pera lá, velho. Você é só um... Dá um tapa na orelha, dizendo, para de ser bobão. Para de ser bobão. Achando que o mundo gira em volta do teu umbigo. Isso é
uma parte desse todo. E se é uma parte do todo, é o todo. Isso é muito legal. Se a gente é parte do todo, né? Que existe uma coisa que eu gosto muito de refletir, dessa ideia de que, por exemplo, esse do microscópio ou do telescópio. Se você pegar um telescópio quando está poderosíssimo, chega um ponto que você vai num grande escuro, num grande nada. E que o universo é esse grande nada com algumas bolinhas brilhantes ali dentro, distante uma da outra. A maior parte, tudo ali, tudo nada. Se vem com um microscópio, pequeno, 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 vai chegar a mesma coisa. A distância de um núcleo para um elétron orbitando em volta dele é um infinitamente vazio. O mundo é um monte de vazio. E esse vazio, alguns cientistas chamam de vácuo cósmico, ou vácuo quântico, ou o quantum cósmico, que é onde cria tudo. Onde é que os hermetistas diziam isso? Chamavam Deus de o todo, que é o mesmo nada. Então, qualquer coisa que exista está dentro do todo. Então, essa visão, por exemplo, de que eu sou filho de Deus, é de uma arrogância absurda. Porque então existe Deus e eu, seu filho. Então, eu estou fora de Deus. Quer dizer, existe eu e mais Deus e mais eu ainda. Então, é o todo. E Sim. O todo é ele, que se manifesta vibratoriamente, segundo uma conveniência, uma lógica dele, que sei lá eu, a que altura, que distância isso está da minha lógica, resolve mudar o padrão vibratório e criar diversas realidades, que é ele. Então, tudo é sagrado mesmo. Então, eu não sou filho de Deus, não. Eu sou Deus. E qualquer um pode dizer isso, inclusive aquela berinjela do teu pai. Não, se existe 1 trilhão de planetas só naquela esquina ali, se existe 1 trilhão de galáxias naquele quarteirão, existe 1 trilhão de universos, né? Por que tem tanto trilhão, né? 1 trilhão de formigas, 1 trilhão de grãos, porque teria um universo, né? Deve ser 1 trilhão de universos dentro de 1 trilhão de uma outra coisa que, sei lá, Não tem nem nome. que não tem nem nome ainda, e que deve ter 1 trilhão de não sei o que também. Então, E não sei se você viu, eu gosto de acompanhar as notícias do universo, das descobertas. O John Webb, aquele telescópio que soltaram, né? Identificou 6 galáxias, né? Muito, muito antigas, muito jovens, né? Muito lá no começo do universo, que vai contra a teoria do Big Bang, né? Porque se elas estão ali naquela idade, o Big Bang não faz sentido. Então, tem uma turma é isso aí. falando, pô, então, peraí, ou o universo é muito mais velho, mas aí não faz sentido com as contas que eles fizeram, ou nunca teve um começo. Sempre existiu, não teve Big Bang. Porque a história do Big Bang é porque acho que está se distanciando. Mas então, pera lá, está se distanciando, mas então é o quê? Como assim? Pera lá. Então tem uma galera que vai estar pegando esse dado e fazendo as contas, né? Tá entrando em discussão isso aí. O Big Bang é de 1927, parece, a teoria do Big Bang, né? É de 27, alguma coisa assim. E aí, com essa descoberta das galáxias, pode alguém aparecer agora falando, Big Bang já era, galera. Já era. Já era, não é assim, não. Sempre existiu. Isso aí. E então, assim, ó, fica tranquilo aí que... Existe um livro famoso chamado Livro de Urântia, que conta a história da humanidade de um jeito muito impactante e, ao mesmo tempo, convincente, pelo menos para mim, o Livro de Urântia, que coloca que o Big Bang tem a ver com este universo. Com o universo em que na nossa referência. Mas bem isso que você colocou. O universo é muito mais antigo do que a gente imagina. Ele tem a ver com a nossa história, com a história da evolução do livre-arbítrio, com a consciência polarizada de sim e não, do livre-arbítrio. Porque não é no cosmos todo que existe esse meio de evolução, de escolha do livre-arbítrio. Isso é uma coisa muito particular desse mundinho aqui. Você acha que a gente tem livre arbítrio, o ser humano? Pois é. Ou os animais? Até certo ponto também.
Porque, por exemplo, vamos pirar aqui, né? Já estamos pirando mesmo, né? Então, por exemplo, não é mais permitido pela Confederação Intergaláctica uma guerra atômica. Então, se chegar nesse ponto, existem algumas informações que, por exemplo, naquele episódio da Baía dos Porcos, de que apertaram os botões, só que não funcionou. Não funcionou. Não dava mais para fazer a Terceira Guerra com bomba atômica, porque tem uma informação que pode perder os registros acásticos, uma morte por radiação por uma guerra. O que é isso? Você perder os registros de todas as encarnações que você teve. Então, existem leis de irmãos mais conscientes que dizem, não, peraí, não pode não. Isso já aconteceu aqui com Marte, e ficou no que ficou, então não pode mais. Então o livre-arbítrio vai até certo ponto. O cosmos, o Deus, os anjos, ou as fadas, ou os duendes, ou os hierarquias seres podem intervir. Hierarquias De vez em quando tem uma intervenção. Porque imagina o seguinte, Jordão, você mora num prédio desses daí. Você comprou e quitou o seu apartamento. É teu. Quando morrer, você vai deixar para alguém, é teu. Mas você não pode botar fogo nele. Pode botar fogo nele. Porque tem outros prédios. Tem outros apartamentos do lado do teu e outros prédios também. Então, é isso, mais ou menos isso. Nós não podemos criar nos autodestruir, porque isso vai afetar outros seres que vivem em outras dimensões aqui mesmo. Porque a gente ainda acredita que tudo que existe, como eu disse lá no começo, contempla os nossos 5 sentidos. Então, aqui mesmo, pode estar, nesse momento, uma série de inteligências que não são palpáveis, não são percebíveis, com os aparelhos que nós estamos ligados agora. Isso não quer dizer que não existam. Então, nós temos que nos submeter a outras leis maiores também. Então, aí esbarra o livre-arbítrio. Agora, o livre-arbítrio, eu acho do cacete, é uma ideia muito interessante a gente aprender com as nossas escolhas. Mas, por exemplo, o que se sabe sobre a hierarquia angélica, os anjos não fazem o que querem, eles fazem o que devem. Só nós fazemos o que queremos. E aprendemos com aquilo. Então, esse é um planeta do erro. A gente aprende com o erro. A gente aprende pela dor. Então, esse é um sistema que a vida, por exemplo, é sexuada. Polaridade masculina e feminina. Então, é um princípio hermético do gênero. Mas é um princípio hermético para essa realidade. Outros povos não têm gênero. Eles não têm... Deus não teria, por teoricamente. Exemplo, como falam-se dos anjos, tanto que tem até aquela expressão, estamos discutindo o sexo dos anjos, como se anjo não tem sexo, é um andrógeno, ser andrógeno. Então, a gente é muito criança dentro desse universo ainda. Quando Sócrates diz assim, só sei que nada sei, é porque ele sabia um pouco mais do que os outros, e dizia que não sabia nada, porque ele percebia o tanto que tem para saber sobre nós, sobre o nosso corpo, sobre o nosso cérebro. A gente mal conhece o nosso cérebro. A gente conhece o nosso cérebro nos últimos 5 anos, a gente aprendeu mais sobre o nosso cérebro do que nos últimos 5.000 anos. O cérebro que eu estudei não existe mais. 40 anos de psiquiatra, se eu não estivesse mais estudando, tudo jogava fora, porque a tecnologia mudou tudo. Livro de 70 anos atrás tinha um desenho. Era um desenho, assim, não é? Virava um desenho aqui e tal. Agora é um 3D. Realidade virtual. Não, você consegue entrar lá dentro e ver melhor. Né? Mesa de anatomia. Eu estudo anatomia hoje, passando a mão no tablet, tirando os planos. Tal. E mesmo, né? A gente tinha que tirar o cérebro da cabeça da pessoa para estudar. Só depois de morto a gente fazia isso, claro. Né? Vivo não dava. Hoje é o contrário. Hoje tem um tomógrafo, já tem tempo já. O primeiro foi na Holanda, para casais.
O casal fica transando ali dentro do tomógrafo funcional e um bando de cientista voyeurista olhando os elétrons do cérebro, vendo o que está acontecendo ali. Pessoa tocando violão, orando. Hoje a gente sabe que a oração, ela funciona, ela ativa a neuroplasticidade. Por quê? Ver quando o cara ora, o que acontece com o cérebro dele. E enche de sangue uma determinada região. Uma determinada região. Então, hoje a gente conhece muito mais e ainda conhece muito pouco. Quais seriam as top 5 coisas que, se eu fizer todo dia, vai fazer bem para o meu cérebro, para minha cabeça? Orar? Orar é uma delas? Nunca enumerei em 5. Dá 10. Mas vamos começar. Não, vamos começar aí das principais. Uma vida de equilíbrio, estou falando sério, respondendo a tua pergunta, entre alimentação, repouso e exercício do corpo, para manter o cérebro vivo. Aí, nele, para o corpo. Agora, para o cérebro, também. Alimentação, exercício e repouso, para o cérebro, não só para o corpo. Como é que exercita o cérebro? Aprendendo coisas novas. Neuroplasticidade. Nós temos aqui, como é que é o nome dele? Aquele arquiteto que fez Brasília. Ai, Niemeyer? O Oscar Niemeyer. 104 anos ele morreu trabalhando. Por quê? Porque ele era um arquiteto muito mal sucedido, não podia viver sem trabalhar, não tinha grana. Claro que não, porque ele sabia que era um jeito dele se manter brilhante, vivo e brilhante, com o cérebro dele. Então, o exercício do cérebro, aprender coisas novas. A gente acha, estou com cansaço. O cérebro não funciona assim. O cérebro é que nem músculo. Apesar que o músculo, para crescer, ele arrebenta primeiro. O cérebro, ele se hipertrofia quando a gente usa. Quanto mais a gente usa, mais memória. Então, ele gosta de desafio. Mas ele gosta também de estados especiais. Então, meditação. Que não é um estado de repouso para ele. É um estado eletroencefalográfico que ele vai fazer outras coisas. Então, ele adora meditar, ele adora dormir, ele adora trabalhar. E mesmo quando está dormindo, ele não está em repouso. Nunca. Deus não é chegado nessa coisa do repouso, né? Não tem isso aí. Quando está repouso, quando você está repousando, você está fazendo carregando tijolo. O repouso. Que é o O importante. nada, pelo jeito, não rola, né? Não. Não é? O nada, só ele, que é o nada. Que do nada ele cria tudo. E ninguém entende. Então, o cérebro ele precisa de estados vibratórios diferentes para diferentes funções. Eu preciso ter um sono profundo, porque no sono profundo o meu cérebro vai provocar, por exemplo, os hormônios de imunidade. Então, ele não para, mas ele precisa disso. Então, atividade, repousos, meditações, alguns tipos de alimentações que deixam ele mais ativo e, principalmente, amor. Pense numa coisa que o bicho gosta, que o cérebro gosta, que a vida gosta, de que tudo que é vivo gosta, desse sentimento de amor. E que, quando a gente fala de amor, a gente logo pensa no amor eros. Temos o eros aqui do lado, que é o amor mais humano, né? Do tesão, da procriação, né? Mas do amor enquanto atitude, do amor ágape, do amor que permeia todas as coisas. Amor pela berinjela. O amor pela berinjela, pela beleza da berinjela, Sim. pela perfeição da berinjela. Então, isso o cérebro adora, porque ele é fruto desse amor. Ele é o Deus em nós. Ele é o que possibilita. Ficou esquisito, Deus. Não, tá, então chama de CCO, Centro de Controle Operacional. Sei lá. Então, ele gosta de amor. Wilson, uma cerimônia de ayahuasca coloca o cérebro para trabalhar? Ah, mas não tenha dúvida. Muita. Isso é uma das coisas que, por exemplo, hoje a gente sabe. Quando, por exemplo,
você usa um desses psicodélicos dentro de uma ressonância funcional que parte dos seus cérebros são ativados. Acende e parece que dá uma espécie de caos no cérebro. Ele coloca... Porque uma espécie... Eu sei como é. Porque ele coloca uma série de funções trabalhando juntas. Dá um troço diferente, que é o processo de expansão de consciência. Ainda não teve, ou teve já 30 pessoas num ritual, com as suas cabeças conectadas com os fios, que nem você descreveu o casal no sexo ali, Não, todo mundo então, olhando, porque para todo mundo analisar, pra alguém analisar. Tem vários trabalhos. Já fizeram, né? Com eletroencefalograma e tal. Agora, com ressonância funcional não dá, né? Porque dá para fazer para uma pessoa. Isso já fizeram. Isso faz direto. Hoje, como tem ressonância funcional, com gente tocando música, qualquer coisa, já vira de tudo, para ver que área que acende. Então, a tecnologia ajudou muito o conhecimento cerebral. E é uma APG, né? Quanto mais tecnologia, mais a gente conhece, mais tecnologia. Mas tem o lado imponderável. Tem coisas que, por exemplo, a gente descobriu neurofisiologicamente, coisas que os meditadores já sabiam há muito tempo. Sim. Então, por exemplo, falando da ayahuasca. A ayahuasca é uma combinação improvável de duas plantas que criaram uma combinação perfeita, que conseguiram... Que não são nem criadas uma do lado da outra, né? Que não são criadas uma do lado da outra, que conseguiram, assim, fazer com que o DMT, a dimetiltriptamina, que é o psicodélico mais evidente da ayahuasca, seja absorvida oralmente. Por conta que uma planta tem uma coisa, a outra tem a outra, as duas... Cara, tentativa e erro? Impossível fazer isso. Como é que isso foi feito pela primeira pessoa que fez isso? Ô, Wilson, na Amazônia tem 60 mil tipos de planta. 60 mil. Eu vivi lá... Descobertas, né? Só fora que não... Isso catalogadas, isso mesmo. Numa esquina. Então, Numa esquina. é impressionante. Eu vivi lá, esse tempo a floresta é muito grande. Não há possibilidade. É a mesma coisa que de querer imaginar de que, sei lá, uma poesia poderia advir da explosão de uma gráfica. Aí os tipos caem, minha terra tem palmeiras, impossível. Exemplo sensacional. Explosão de uma gráfica, caiu. Poesia. Poema. Então, tudo feito, tudo perfeito. E essa sabedoria? Não tinha ciência, não tinha universidade, não tinha experiência. De onde vem esse conhecimento? Então, é uma coisa que a gente tem quando fala prova isso, já me dá um pouco de preguiça, porque a gente tem que levar um monte de outros dados, por exemplo, isso. Né? Como é que... Então, prova como é que os egípcios construíram aquelas pirâmides. Como é que Machu Picchu foi construído? Se aquelas pedras não são das montanhas, são do Iracocha. E nós não temos tecnologia hoje, não temos guindastre hoje para levar lá em cima. É pesada aquela pedra. Como é que encaixaram aqueles monolitos sem nenhuma argamassa, sem nenhum parafuso, sem nenhuma estaca? Como é que construíram as pirâmides do Egito? Então, a ciência não explica isso, mas elas estão lá. Nós não temos essas ferramentas da ciência oficial. Agora, tem que ir para a ciência sagrada. Eu tive uma experiência. Teve intervenções, né? Uns toques, faz isso, o vento. Houveram intervenções, houveram seres que vieram, explicaram, deram aulas, comunicações intergaláxias. Então, a gente sabe muito pouco disso. Muito pouco. Eu tive uma experiência pessoal com a ayahuasca em Paris. Eu consagrou lá? Consagrei lá. Eu fui trabalhar lá, fui estudar lá. E aí tinha direito já de levar a ayahuasca e de beber onde eu quisesse, como eu quisesse. Já tinha lá um nível. E, falar isso para mim, então tá. Então eu vou beber dentro do Louvre, depois eu conto o que eu fiz. Nossa. Mas eu tinha essa hora e fui.
e fui beber dentro do Louvre, por conta de muitas experiências que eu tenho, tive, agora já não é tão comum, com símbolos egípcios, quando eu bebo ayahuasca. Desde o começo. E eu não tinha essa cultura. Como eu disse, tinha uma cultura trotskista. Isso vinha de uma memória que eu não tinha. Uma memória antiga. Passada. E aí eu falei, eu estou querendo entrar nesse estado dentro do Museu do Louvre. E fui para o lugar onde eu queria, lá, em frente a um faraó, lá, e sentei lá, e aí fiz um cântico dentro do Louvre. E tinha tomado no meu quarto, lá, morava perto de Charles de Gaulle Étoile, lá, aí era uma estação reta, eu já saía lá no Louvre. Não tinha que fazer muita história. Dava tempo de chegar lá. Não deu. Você foi de carro? Não, de metrô. Ah, tá. Não deu tempo. Eu tive que parar, fazer um pit stop para não vomitar na cabeça dos parisienses dentro do metrô. Eu tive que vomitar na plataforma lá. Mas voltei e fui. Consegui, cheguei assim, sabe, naquela hora que está na força, você não pode triscar. E cheguei, fui para o lugar, sentei e Paris, né? Um louco a mais, um louco a menos, não faz a menor diferença. E comecei ali a fazer uma chamada, olhando lá, o Castelo da Ciência. O Castelo da Ciência. Japonês fotografando. Sim. Paris é muito legal. Paris é uma São Paulo potencializada. Cabe qualquer esquisito lá. E aí... Mais um. De repente, Jordão, uau, abriu e eu comecei a ver o processo de compensação da gravidade que os egípcios, que os incas utilizavam. De como anular a gravidade. Para subir as coisas. Para poder fazer o que eles queriam com pedras, com qualquer coisa. E quando me explicou isso, faltou um detalhe. Falei, mas está faltando um detalhe. E aí, quem estava me ensinando disse assim, tá bom. Se eu te der esse detalhe, você vai construir vai criar uma construtora pega e leve. Fácil. E aí não é. Isso aí é um ensinamento de alto grau. Você não tem grau vibratório para reter esse conhecimento. Isso é para você ter ideia de quanto você não sabe das coisas. E como esse veículo aonde esse veículo pode te levar. Esse veículo é a ayahuasca. É fantástico isso. Fantástico isso. E aqui na conversa, como é que é teu nome? Conversando com a Érica, a gente estava falando de filmes. A hora que eu ia contar isso, aí a gente entrou. Aí o Jordão chamou. Eu lembrei que eu tinha assistido aquilo que eu vi num filme do He-Man. Qual? Que chama Mestres do Universo, em que tem um chaveiro, um serralheiro, que ele tem uma chave que abre todos os portais. E que era uma chave que trabalhava, que Tesla já dizia isso, frequência, ritmo e luz. E era por aí. Era um mistério que eu vi no Louvre, que tem num filme do He-Man, de como abrir os portais. Então o He-Man está anos-luz na nossa frente. Ele e o esqueleto. Ficção, né? Ficção científica. Que legal, hein, cara? Cara, o país, Alice no País das Maravilhas. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, a gente estava até comentando a história da Chapeuzinho Vermelho, a história de Pinóquio. Essas lendas todas têm um conteúdo iniciático fantástico. Ali. O ser humano é top faz tempo, não é não? É. Quando alguém fala assim, voltando à estação do Egito, né? Não sei como que eles faziam. A pessoa meio assim, né? Não sei como eles faziam sem a internet, sem o celular, sem. Ué, o ser humano é top faz tempo, não é não? Tudo bem, pode ter tido uma intervenção, pode ter tido um download, sim, sempre. Mas o ser humano é top faz tempo. Não, mas os quem povos, é que faz o download? É ele. Falando de índio, os índios, quem é mais top? Eu, que para entrar numa floresta preciso de uma meia e de um tênis da Nike, ou um índio que consegue andar descalço na floresta? Quem é mais desenvolvido? Eu ou uma pessoa que não precisa de
tênis para andar? É isso aí. Ou eu preciso de tênis para andar? Eu sou mais desenvolvido? Não é? É isso aí. Eu acho que os antigos não eram menos, não é? Eu não acho que eram Não, menos, pô. já foram, nós já detivemos sabedoria. Sobre livros, eu acho que se alguém aqui quer aprender alguma coisa nova, lê um livro antigo. Porque no livro novo não tem nada novo. O livro novo é releitura. O cara leu Aristóteles, eu inventei a não sei o que lá. Não, Aristóteles já falava, não é? É isso aí. Quer ler coisa nova, lê coisa antiga. Coisa nova só tem coisa velha. Não é? É isso aí. Que já foi dita e tal. Quanta sabedoria já passou pela humanidade na Terra e perdeu até. E foi destruída pelo inimigo, né? Chegou lá, destruiu a novidade. Para ele era desconhecido, então, pá, destrói. Quantas vezes o ser humano parou por causa da ignorância do vizinho que não conhecia, né? E pela briga pelo poder. Eu tive a oportunidade de estudar aqui em São Paulo, de fazer um curso de cabala. E tem uma história do povo judeu que, a partir de um determinado ano, segundo Zohar, um livro importante para a cabala, que a cabala poderia ser ensinada para não judeus, né? E para as mulheres, porque no começo ela não era ensinada para as mulheres. E, segundo consta, Maria Madalena foi uma das que quebrou, e ela ensinava a Torá para as mulheres lá. Mas, então, eu fui um não-judeu que aprendeu cabala com um cara que hoje não está mais aqui, um rabino bem famoso, o Rabino Bergman. Eu tive uma aula com ele, foi impactante isso. Como não é segredo, ele não pediu segredo, ele falou assim, vocês imaginam que esses animais que a gente tem mitológicos são apenas mitológicos, mas eles existiram. Eles existiram fruto de experiência genética. O centauro, os sátiros, esses animais que hoje são mitológicos. E aquilo que vocês imaginam que era a Torre de Babel, ela existiu de fato. Era uma torre de comunicação intergaláctica, para falar com os outros povos. Mas o que houve foi a ganância, foi oprimir os outros quando você tem uma tecnologia. E todas as vezes que nós perdemos a tecnologia aqui, foi porque a gente quis usar ela para um determinado grupo e não para toda a humanidade. E por isso que perdemos. Estou vendendo pelo preço que eu comprei, mas me fez sentido isso. Mas impactante. A Torre de Babel era uma torre de comunicação intergaláctica. Os centauros, tudo foram experiências genéticas quando o homem resolveu brincar de Deus e criar criaturas. Eu achei isso interessante. E esse cara não tinha essa visão de crime e castigo, esse rabino. Tanto que ele é uma das pessoas assim, não está mais aqui, está nos Estados Unidos, por conta de ele ser uma pessoa muito importante para a comunidade dele. A impressão que eu tenho é que o dia que todos os 7 bilhões de seres humanos, 8 bilhões, estiverem organizados, alinhados, todo mundo trabalhando, ninguém divagando, né? Eu acho que vai aparecer, no céu vai aparecer assim, epa, parou, galera, é isso aí, terminou o jogo, vocês acertaram, tá acertado, agora todo mundo, ó, vamos para o próximo nível. Me parece que é isso. Porque o dia que tiver tudo... Porque eu olho para o formigueiro, né? Esse formigueiro de beira de estrada, quando ele é dessa altura, né? 1,5 metro, ele tem 7 bilhões de formigas lá. Um formigueiro de 1,5 metro. Todo mundo está trabalhando. Não tem ninguém fazendo nada. Não sei como você ficou olhando lá, sai as formiguinhas lá às 7h30 da manhã para carregar folhas. Aí, quando era criança, eu olhava, aí a formiguinha traz um negócio, uma folha grandona, a outra ajuda. E você vê, não tem. Eles estão falando como vocês estão conversando, né? Elas estão conversando, sei lá como, e todo mundo se ajuda para lá, para cá. 7 bilhões de formigas empregadas, trabalhadas, motivadas, incentivadas. Ninguém está parado. Todo mundo sabe o seu papel. Na mais perfeita ordem. Na mais perfeita ordem. Aí eu pensei, por que a gente que tem um cérebro 200 trilhões de vezes maior que dessa formiga não consegue, com 8 bilhões de pessoas com cérebro gigantesco,
todo mundo está fazendo alguma coisa, que faz o bem para o outro, ninguém está matando, ninguém está destruindo a vida, papapá. Me parece que o dia que atingir esse estado, a gente vai aparecer assim, filho, aí, zeraram o game. Isso aí. Vocês chegaram no final. É isso. Aí o bem e o mal se encontram, num abraço fraternal. E agora não precisamos mais dessa polaridade e vamos para outro nível de evolução. Também penso isso. Não, me parece que qual o propósito da vida? É isso. É isso. Cara, você tem mais que aqueles que têm menos. Eles tem um pianista ali que não é pianista, que podia ser. Se liga. Para disso, faz isso aqui. Quando todo mundo Isso tem tiver. nome, viu, Jordão? Como chama? Anarquia. Tem nome mesmo. Anarquia. Anarquia não é o que as pessoas imaginam Sim. como bagunça, como falta de ordem. Isso é anomia. A anarquia é a essência da ordem, onde cada um faz o que deve, na hora que deve, com amor e com alegria. Isso é que é anarquia. O formigueiro, a colmeia. Sem da abelha. precisar que me digam, que me mandem, que me mandem. obriguem. E nasci já para fazer isso, e é uma alegria eu fazer isso. Então, eu não sou uma cortadeira, eu sou uma policial, a formiga. Então, não adianta me mandar para cortar árvore, não é isso que eu sei fazer. E cada um, e assim as abelhas, e assim a natureza. A natureza é anárquica. Quem é que ensina o peixe a dar um cavalo de 180 graus no rio e, de repente, começar a nadar contra a correnteza? E, de repente, começar a voar, pular a cachoeira, numa coisa que parece uma piração. Não é uma piração, é uma piracema. É a natureza perfeita. Isso é anarquia. Isso é anarquia. Quem é que ensina que o urso tem que encher a pança de peixe o máximo que ele puder, acumular gordura, que ele vai ficar 3 meses dormindo, porque não tem o que fazer, vai ficar só neve. Quem é que ensina ele a fazer isso? A anarquia da natureza. Eu acho que é esse o dia da consciência, o dia que nós descobrimos que está tudo certo e que somos uma grande anarquia nesse planeta. A desnecessidade do chefe, da placa, da lei, da sanção. É a consciência, isso é anarquia. Isso é anarquia. Mas, no entanto, a gente trata a anarquia como loucura, como falta de controle. É a falta do controle de alguém e deixando o controle na mão de ninguém. Traduzindo, quando o homem voltar a ser natural. Quando o homem voltar à sua essência natural. Bom, algumas religiões, o budismo é uma, que tudo que tem a religião é observando a natureza. Só isso. Ali é que está o mestre. E você fala de uma explicação da diferença do comum, normal e natural, né? Você pode explicar? Cara, isso para mim é uma coisa fundamental, essa diferença. Porque a gente usa como sinônimo. Isso é comum, isso é normal, isso é natural. É bem diferente. Comum é o que a grande maioria faz. Normal é o que diz a norma, que de repente muda de quem fez as normas, de tempos em tempos, de país para país, de governo para governo. E natural, não. Natural é a regra da natureza. Perene, equilibrada, justa, equidistante, perfeita. E, às vezes, num aparente desequilíbrio, está perfeito. Vivendo esses anos na Amazônia, de tempos em tempos, o rio transborda. Todo ano ele transborda, né? Que cria o Igapó. Mas num ponto que alaga tudo. E que parece que Deus está de mal dos ribeirinhos. Mas é exatamente aquele... Aí foi um alagamento, porque os outros chamam-se alagação. Aquele que é sazonal de todo ano é alagação. Esse que de vez em quando vem, como aqui também, chama alagamento. Ele aduba a terra toda e tira todas as antigas pragas. Ele recicla tudo. Então, já se sabe, por exemplo, que em alguns parques, por exemplo, americanos, quando ele incendeia por raio, não apaga. Se a natureza colocou fogo, porque já estava escrito no INRI, na coroa do Cristo ali.
Aquele INRI significa Igni Natura Renovator Integra. A natureza é renovada integralmente pelo fogo. É um dos significados esotéricos. Também pode estar escrito Jesus Nazareno, Rex e Adoram. Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Mas existe ali, gnosticamente, o fogo renova a natureza integralmente. Então, quando pega fogo pela natureza, é porque precisa. A natureza sabe quando tem que incendiar uma floresta. E que até onde ela incendeia. Pode deixar. Não vai acabar. O mundo não se acaba em O fogo. que acaba é quando é queimada. Quando é bituca de cigarro, quando é caco de vidro que forma lente, e muito seco. Aí sim. Então esse é o F5 da natureza. Por exemplo. Dá uma atualizada Dá aí. uma atualizada. Dá uma atualizada. É o F5. Assim como a enchente. Então, cara, tudo é perfeito mesmo. Agora, a gente também, porque a gente é filho dessa natureza. Como você falou, o homem também é sagrado. O homem também é sagrado. E ele é um animal que só ele reverencia o sagrado, só ele tem humor, tem ironia. É um privilégio. Sim. Aliás, ontem eu estava falando para Tereza Cristina que a minha meta de vida é chegar com 69 anos de idade e ser bem-humorado igual você, cara. Pensa num cara bem-humorado. Eu e ela, a gente tem Você não sabe, Jordão, mas o Wilson Gonzaga, ele tem um Telegram chamado Pense Nisso. Telegram? É. Então tem um canal do Telegram chamado Pense Nisso. Como é que entra? Coloca aí no Telegram, Pense Eu vou Nisso. ter que baixar de novo. Eu vou baixar. Então baixa aí agora. Você que tá assistindo a gente, quem tiver Telegram ou quem não tiver, baixa o Telegram Mas e coloca como lá, é que- Pense Nisso, e você vai ouvir diariamente, ou quase que diariamente, às vezes ele tira umas férias, mas mensagens diárias pra gente pensar. E todo dia eu dou risada, cara. Porque pensa num cara bem-humorado. Já De achei. onde que vem esse bom humor? Você sempre foi bem-humorado assim? Já entrei aqui. Você já entrou? Já aqui, ó. Esse bom humor veio do seu Gonzaga, meu pai. Ah, Aliás, minha família é uma família de gaiato, de zoador e tal. Mas o meu pai ele era muito bem-humorado. E eu fui criado ao som da gargalhada dele. E rindo dele, porque ele era muito engraçado. Acho que mas aí. você se diverte sozinho, né, cara? Isso é igual criança. Tem criança que brinca sozinha. Você se diverte de uma maneira que você dá risada com você, com o que você fala. E isso não tem jeito, né? Contagia quem tá escutando. E a minha meta de vida é ser assim, tá? Eu já fui considerado muito esquisito por isso. Ah, é? O humor, essa coisa de aliciar o humor, é uma prática que eu tenho de criança para escapar das agruras. Era um jeito de me defender. Assim, era de rir de tudo. Porque a minha vida nem sempre foi muito engraçada. Tem umas não. risadas que é de desespero, né? Porque você ri ou chora. Eu acho que sempre a melhor opção é rir. É melhor rir que Achar chorar. graça. Porque tem graça mesmo, até na desgraça. Você pode ver graça em tudo, em tudo. E é legal desenvolver, porque é uma coisa que a gente se diverte sozinho mesmo. Eu muitas e muitas vezes me pego rindo sozinho, porque eu estou aqui numa conversa interna aqui, estou rindo. Até porque a gente tá ou condenado ou premiado a viver com a gente mesmo, né? Eternamente. Eternamente. É isso aí. Os gregos que inventaram o teatro, né? Tem aquele símbolo da pessoa, o rosto sorrindo e o rosto chorando. Porque para eles a vida é uma tragédia e a gente tem que rir ou chorar. E aí eles criaram o teatro para rir e chorar, rir, chorar, rir, chorando. Para mim a vida não é uma tragédia, né? Que nem eu estava dias atrás, não sei aonde, aí estava tocando uma música e a letra da música era amar é sofrer, sofrer é amar. Aí eu falei assim, não é não, cara. Não é não. Que Mas nem a sofrência. pau. Você não tem que sofrer para amar, o amar não é sofrer, amar é amar mesmo. Amar é legal, amar é show, amar é isso. Amar não é sofrimento. Amor não é sofrimento, né? Então eu não acho que a vida não é a tragédia, não é para mim não. Nem aqui, nem na China, Mas né? não é mesmo. Eu acho tudo incrível, maravilhoso. A berinjela é bem feita.
Tudo que você falou é top. Essa mesa desenhada que é top. O Wi-Fi aqui, esse celular, esse relógio legal. Essa pulseira minha feita no Xingu, que eu tiro aqui, não estraga, cara. Olha quantas coisinhas a menina fez aqui, ó. É top das galáxias. Essa galeria do rock, a diversidade, tudo é legal. Não é uma tragédia. Não. Mas nem a pau. É super legal. E tem isso. E é muito legal. Eu sou grato e por estar aqui. E tudo que está acontecendo já é resultado positivo, né? Já é ganho, né? Já é lucro. Ganho, já é lucro, já é lucro. E é muito legal. Eu gosto muito daquela máxima que diz que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Isso é legal, inteligente, isso. Simples e inteligente. Falando inteligente, eu penso em você todo dia, desde o dia que o Thalisson, acho que foi você, que falou para mim, Wilson Gonzaga, sem pressa, sem devagar. Sem pressa e sem devagar. Desde então é um dos meus mantras, assim. Na minha lápide lá, sei lá, se tiver alguma, vai estar mantras do cara. Seja um incentivador de pessoas, o mundo já tem críticos demais. Boa, essa é ótima. A vida é uma sopa, e você está usando garfo, sem pressa, sem devagar. E mais um monte de outras lá. Para mim Que legal. Caiu umas 45 fichas, assim. Você falou que o melhor som é da ficha caindo. Essa frase aí, para mim, você em Las Vegas, ali, você ganhou lá, as fichas todas caindo. Traz um saco aí. Não para de cair as fichas. Desde que eu pensei nisso, sem pressa e sem ficar divagando, cara. É isso aí. Já tá aí, ó. Já tem aí, começa aí. Você já tem o limão, não precisa ficar divagando se você vai fazer isso ou aquilo. Já tá aí, ó, vamos aí. O que você sabe, tem limão que você sabe, vamos fazer. É isso mesmo. O que significa para você? Como é que você explica? Faz uma dissertação dessa frase aí para mim. Da sua frase. A sua própria frase. Interpretação da sem pressa e sem devagar. Esse foi o trecho de uma chamada, né, quando eu bebi ayahuasca, e eu sabia que estava precisando de uma chamada de socorro. Então, essa chamada descreve um rio, que ele vai sem pressa, mas também sem devagar. Quando essa frase veio sem devagar, eu achei que eu tinha dado uma tropeçada. Era devagar. Era devagar. Não, aí quando eu fui corrigir, você escutou certo. É sem pressa e sem devagar. Que esse é o objetivo mesmo. Não tem que ter pressa para nada, mas não tem que perder tempo. Tem que perder tempo. Viajando na maionese. Correr, ficar exatamente aí com o programa de milhagem da Hellmann's Airlines, né? Viajando na maionese. Para, né? E faz o que tem que fazer, não sem pressa. E eu achei muito bonito essa frase. E essa chamada é muito especial para mim. E tem um momento que o rio ele chega à cachoeira. Na cachoeira, na frente a cachoeira cai. Aí o rio aprende a voar. Então está tudo certo também. Aí, ele tem a pedra grande, o rio sabe voltear. É verdade, a água aprende a voar mesmo. Aprende a voar. Sai caindo. Aliás, esse elemento é espetacular. Né? Ele não tem forma definida. Ele não tem cor. A água não tem se cheiro. adapta. Ele se adapta a qualquer forma. Ele não tem cheiro. Né? Ela não tem cor, não tem gosto. É o símbolo da pureza, da isenção. É outra coisa que é perfeita, é a água. É tão perfeita que a maior parte de nós é água. E aí o cientista estranha quando o caboclo fala que a lua interfere no humor dele. Isso é crendice. Como que é crendice? Porra! Interfere no mar, cara. Interfere no mar, não vai interferir nessa oceano. Poça d'água aqui, essa cuspida de Wilson, aí tem um amigo meu que eu vi no Instagram, fala assim, o cara
não bebe um copo d'água, não escuta um Milton Nascimento e depois não sabe por que fica doente. Né? É verdade. E falando de Milton, só pra, assim, acho que já tá meia hora que o Júlio falou, tá acabando, olha o tempo, não sei o quê. Mas eu tenho que falar isso. Tem uma letra do Milton Nascimento que ele fala tudo que move é sagrado. E o fruto do trabalho é mais que sagrado, meu amor. E aí ele vai discorrendo sobre várias coisas, né? Tudo que move é sagrado. Qual é? Chama Amor de Índio. Amor de índio. É. Tudo Que move é sagrado. Com todo cuidado, meu amor. Então escutem Milton Nascimento, minha recomendação. Você indicaria, você recomenda, Vamos trazer ele aqui. É meu sonho. Você, como psiquiatra, você recomenda as pessoas a escutarem Milton Nascimento? Recomendo. Não como psiquiatra. Um ser humano. Como um É que o ser psiquiatra humano. dá um peso, Aliás, né? Fala assim, né? Aliás, eu morro de inveja desses caras. Eu me esforço para criar conteúdo, né? Aí o cara cria lá Super-Homem a canção. Cara, quanta gente que me ensina, que inspira esses caras. Eu me rendo aos poetas. Quem sabe um dia, uma encarnação, eu venho com talento para ser poeta. Wilson, a gente não falou o que você faz. Quem está assistindo, quem entre todo mundo está assistindo, deve procurar você? Quem você pode ajudar? Olha, Com o que você faz? eu sou hoje, né, Com o que você é? sou médico, psiquiatra. Eu nunca falo eu sou. Está. Eu estou. Mas quando na hora de falar psiquiatra, eu tenho uma vontade de falar que eu sou psiquiatra, porque eu me identifico tanto com essa profissão. E então sou psiquiatra já há 4 décadas e trabalho hoje, como eu falei, eu me especializei, estou me especializando e ajudando as pessoas, os médicos, a se especializarem em medicina psicodélica, que é o que tem de ponta hoje aí. Trabalho com empresas também, sou consultor de empresas e hoje estou fazendo, acho que talvez o trabalho da minha vida dentro de empresas. Eu fui contratado para falar sobre amor dentro das empresas. Nossa. Show. Show. Uma empresa que eu trabalho há muito tempo, consegui essa confiança e de começar a falar sobre o autoconhecimento e amor próprio no desenvolvimento de relações saudáveis dentro da empresa. Então, trabalho com isso também, com empresas, liderança, essas coisas. E sou um amante da vida mesmo. Adoro viver, sou bem jovem, apesar do meu corpo não acreditar nisso. Eu parei nos meus 35 anos. Assim. Minha alma tem 35 anos. Mas meu corpo tem 69, com cara de 73. Esse aqui eu gastei. Eu usei pra caramba esse corpite aqui. E isso. E uma pessoa bem feliz. Assim. E um aprendiz. Adoro aprender coisas novas. Está morando em São Paulo. E atualmente estou morando em São Paulo. Legal. E tem uma coisa também que eu adoro partilhar o que eu sei, que é diferente de ensinar. Ensinar tem uma coisa meio que fecha canal. Top-down. Parece top-down. Parece que Cima tira pra para baixo e... Isso. E aí pronto. E aí oblitera os canais de quem ensina. Ele já sabe tudo, então tá bom. Agora, o menino curioso que aprendeu e quer que o outro menino saiba também, assim, me deixa mais com vontade de aprender sempre. E eu sempre tenho alguma coisa que eu quero estudar que não tem nada a ver, às vezes, com a minha profissão. Isso que eu quero saber, até como musculação do cérebro, de saúde mental. Isso aí. Aquilo que você falou tem a ver. As dicas para a saúde mental. Aprender coisas novas. Gosto muito. Inclusive, ninguém está pagando para isso, mas eu quero falar e quero convidar vocês dois para ir numa exposição do Leonardo da Vinci. Esse é um exemplo de um cara disruptivo que estudou várias coisas ao mesmo tempo, né?
E era muito bom em várias coisas ao mesmo tempo, né? Então tá rolando lá no Shopping Morumbi uma exposição até dia 29 de outubro Legal. do ano de 2023. Quem tá assistindo no ano 2900 e pouco, já acabou a exposição. E hoje em dia também a gente sabe que o Leonardo da Vinci já morreu também. Já morreu. Que pena, né? Porque o cara Pois não é. devia morrer. Você acredita que eu nasci no mesmo dia que ele? É mesmo? 15 de abril. Legal. 15 de abril. Qual é o signo dele? Áries. Áries, faz sentido. Show. Só pra ser um gênio tinha que ser ariano, né? E acho que devia ter ascendente em aquário, porque o que ele inventou... Ele era capricorniano, tinha alguma coisa de Capricórnio. É? Puxando sardinha. Puxando Olha, eu procuro estar sempre aqui e agora e estar feliz com isso. Mas tem uns aqui e agora que é especial, né? Então, ó, gratidão por você ter aceito o convite de estar aqui. Eu que agradeço. E gratidão por você sempre me dar a oportunidade de estar aqui contigo, fazendo essa parceria. Júlio Bessa, muito obrigado. Você é o cara. As pessoas que estão aqui nos assistindo, nos bastidores, Eros Escobar, meu amigo. Conheci o Eros, eu tinha 17 anos de idade. Meu amigo de infância. Alexia, que está aqui. A doutora. Érica. Vai que é tua, Jordão. Finaliza o negócio aí, porque passamos meia hora já. Wilson, valeu, obrigado, namastê, gratidão. Obrigado por ter vindo. Surreal, para mim é surreal. Cara, eu que agradeço. E que bom, você deixa a gente muito à vontade. Então, coisa rola solta com você. Você faz bem isso aí. Muito legal, bem grato mesmo. Agora, ó, olha para aquela câmera ali, ó. 79. 69, já que você tem 69. Câmera 69. E manda um recado para você assistir daqui 5 anos. Daqui 5 anos, no dia 8 de setembro de 2028, eu vou mandar esse trecho para você assistir. Então, é um recado do passado para o futuro, para você, quando você chegar lá no futuro, você assistir. Vou falar para mim. Então. Vai para você. Anos. Então, Wilson, espero. Hoje é dia 8 de setembro de 2028. Espero que você esteja assim, não tenha divagado muito, não tenha feito as coisas com muita pressa e esteja, né, assim. Manda um recado para o futuro para você assistir lá na frente. Wilson, meu querido. Cara, dá um tempo com os torresmos. Tem muita coisa para fazer ainda. E eu quero estar escutando isso daqui 5 anos, meu. Para de comer tanta bosta, meu. Eu costumo dizer para os outros que eu sou um vegano não praticante. Então, agora, meu, dá jeito de começar a praticar aquilo que você acredita que é bom para você. Tá. E continua, não desiste, não. Tá? E, ó, foda-se os outros que pensam de você. Continua. Mesmo velhinho. Aí você já tem direito de falar mais besteira ainda quando você escutar isso aí. Menos torresmo. É isso. Aê! Um vegano convicto daqui 5 anos. Vegano não praticante. Vai estar convicto. Eu concordo com tudo com os veganos. Só não com sabor. Wilson, quer falar alguma coisa que você não falou ainda? Cara, continuamos todos respirando. Continuamos vivos. Porque essa vida é uma dádiva mesmo. E como você, eu também acho que está tudo certo. Tudo certo. Tudo de ordem. Isso aí. Obrigado, galera. Obrigado, Wilson. Legal, eu que agradeço. Thaleson Wi-Fi. Valeu, tamo junto. Eros Ramazotti, Júlio Bessa, Alexia, Érica e todo mundo que assistiu. E obrigado a todo mundo. Os contatos do Wilson tá aqui embaixo. De todo mundo que tá nessa sala, tá aqui embaixo desse vídeo. Temos que agradecer uma pessoa. O nome dela é Cleo. Se não fosse a Cleo, o Wilson não estaria aqui, porque a Cleo é a moça que cuida da agenda dele. Sim. Então, Cleo, muito obrigado Cleo, por você marcar na agenda. Valeu, obrigado, namastê, gratidão. Obrigado, comadre Nízia. Beijão pra você. Espero Obrigado, que você comadre. Quem? Comadre Nízia.
Nízia. Você não sabe, o Wilson é padrinho do meu casamento. Vai ser? Vai ser. Show de bola. Eu falo que é, né? Então vai dar. Então É. vai ser, Vai pra ser dia 3 de eternidade. setembro de 2024. Show de bola. Obrigado, padrinho lindo. Maravilhoso. Valeu, galera. Obrigado. Valeu. Tamo junto. Até depois do fim.